Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Estamos aqui para continuar fazendo o nosso programa Plantão Médico. É um programa que é bastante gratificante para mim. A gente leva informações, a gente tenta atualizar as informações. Na semana passada falamos aqui dessa cepa nova, H3N2, o vírus influenza que está chegando aqui, e muita gripe nessa primavera, nesse agora verão, né? Um tempo atípico para gripe, e nós estamos sempre trazendo, à medida que vai acontecendo alguma coisa nova, a gente traz para vocês. O importante é estar informando, trazendo informações confiáveis, para que todos possam se beneficiar dessas informações e, quem sabe, orientar de maneira, pelo menos inicial, né, a abordagem de uma doença. Nos casos mais simples, né, inicialmente, para depois procurar o centro de atendimento, o médico da sua confiança. Bom, nós vamos falar hoje sobre fissura anal. Fissura anal é uma situação que incomoda bastante. A gente chega e vê, né, o paciente chega no consultório queixoso, muita dor, né, dor para evacuar, e às vezes com sangramento, né, e que ele incomoda até no trabalho, porque às vezes atrapalha sentar, né, a pessoa que usa, por exemplo, motocicleta, bicicleta, etc., ou mesmo aquele que fica sentado o dia inteiro, conforme o tipo de fissura, né, e a gravidade dela, a gente pode ter, né, dor e sangramento que realmente aborrece bastante o paciente. Então a fissura anal, ela localiza-se em mais ou menos 80% dos casos na parte posterior do canal anal, quer dizer, na parte posterior, na parte de trás do ânus. E é caracterizada por uma solução linear de continuidade da mucosa. Então ela é como se tivesse um rasga ali na parte posterior do ânus. Por isso é que é extremamente doloroso. Na hora que vai evacuar, as fezes, há uma dilatação do esfíncter anal e começa a doer. Aí começa a ter dor, às vezes tem sangramento as evacuações, às vezes sangramentos até importantes, né? E com o tempo vai surgindo um outro problema, que é o plicoma. Em volta dessa fissura, a pele se hipertrofia, formando o que se chama de plicoma, e vem aí nesse plicoma uma papilite, né? Essa papilite é uma inflamação local, e vai ficando hipertrófico, aquilo vai ficando grosso. A pessoa fica como se fosse uma projeção para fora no esfíncter anal. Então esses plicomas acabam surgindo em decorrência da fissura anal. Então, como ocorre frequentemente espasmo do esfíncter, porque quando a pessoa tem uma dor anal, tem uma fissura anal, o esfíncter é o músculo que está ali para conter as fezes. O esfíncter anal, né, externo, ele está ali para conter as fezes, para a pessoa não ter incontinência fecal. De repente, fazer evacuação sem estar na hora, sem perceber. Então, esse esfíncter é que fecha. Aí, esse esfíncter, no caso da fissura anal, ele entra em espasmo. Ele fica muito enrijecido e, com isso, a fissura vai se beneficiar muito, o tratamento, com relaxante do esfíncter. Então, a gente usa medicamentos que relaxam esse esfíncter para que a cicatrização possa se proceder naturalmente. Então a gente usa diversos remédios, né? Além de pedir à pessoa para poder fazer uma dieta adequada, né? Comer bastante verduras, frutas, não deixar o intestino prender, tomar bastante líquido, 2, 3 litros de líquido, qualquer líquido, água, chá, suco, né? Não deixar o intestino prender de jeito nenhum, para que as fezes não saiam endurecidas, e nem deixar amolecer demais. Não pode ficar nem muito mole, nem muito dura, pastosa. Então a gente usa vários medicamentos, mas de um modo geral o mais usado são aqueles bloqueadores do canais de cálcio. Os nomes comerciais de Tiazem, né, nifedipina, os sais
os princípios ativos. Então, o que acontece? Esses produtos, eles acabam dilatando esse esfíncter e facilitando a eliminação das fezes e também condicionando a cicatrização da ferida, né? Isso é usado na forma de pomada, né? Essas pomadas, elas são, de um modo geral, são manipuladas. A gente manda manipular essas pomadas e passa ali em volta do ânus, né? Incluindo o local da fissura. E como o esfíncter anal não vai mais ter aquele espasmo, essa ferida vai cicatrizando progressivamente até que no fim de mais ou menos 15, 20, 30 dias, conforme o tamanho conforme o tamanho dessa fissura, né? Aí a cicatrização se dá. Existem outros remédios que podem ser usados, como por exemplo a toxina botulínica, os nitratos, que são também medicamentos que relaxam o esfíncter para facilitar a cicatrização. Bom, nós temos também que informar que é preciso usar um laxativo, mas um laxativo não para causar diarreia, porque tem laxativo que é muito agressivo, né? Laxativo de contato, aqueles que faz aquela diarreia muito acentuada, isso aí não pode ser usado. Então a gente usa para fazer apenas um bolo fecal, né? Com um volume adequado, mas sem que esteja endurecido. Então as fezes não podem ficar cibalosas, aquelas fezes endurecidas, duras, porque isso vai dificultar a cicatrização da fissura, né? Então a gente usa, por exemplo, existem vários medicamentos no mercado, né? Fibermais, Plantabem, são medicamentos que têm fibra na composição, né? E se não usar esse tipo de medicamento, as fibras naturais que tem, por exemplo, na verdura, na alface, na couve, no repolho, né? As frutas, por exemplo, você chupa uma laranja e mastiga a polpa, engole aquela polpa, que também facilita o funcionamento do intestino. E é preciso também evitar o uso de papel higiênico. Papel higiênico não pode ser usado para quem tem problema de hemorroida e muito menos para quem tem fissura anal. O papel higiênico ele é altamente agressivo ao ânus. Então o que a gente pede que seja usado é uma ducha higiênica. É preciso aplicar a ducha depois que usar o vaso, né? Depois da evacuação aplica uma ducha, e aí depois então pega uma toalha de algodão e seca ali o ânus. Agora papel higiênico não. E nem para hemorroida. Nem para hemorroida não pode. Outra coisa que tem que ser evitada é bebida alcoólica. Porque a pessoa que está com a fissura anal, ele ainda bebe, aí a situação complica. Porque essa bebida acaba, no final, irritando, né? As fezes vão se tornar um pouco mais ácidas, vai irritar a região e fica mais difícil de cicatrizar. Então, bebida alcoólica deve ser evitado, né? É lógico que a ingestão de fibras é fundamental. Quanto mais fibras tiver na dieta, na alimentação, melhor. Aliás, o intestino, para funcionar bem, é preciso alimentar com bastante verdura, com bastante fibra. Às vezes, a gente precisa usar anti-inflamatório, né? Existem casos muito doloridos, a gente precisa usar analgésico, usar anti-inflamatório, mesmo na forma de supositório, né? Que são colocados ali no reto para aliviar o processo inflamatório. Que essas fissuras também podem se infectar, né? Inflamar e aquilo trazer um desconforto maior. Então a gente pode precisar de usar anti-inflamatório para aliviar a dor e para desinflamar a região. Agora, quando a gente faz todo o tratamento, essas medidas todas que eu disse aqui, né? Higiênicas, dietéticas, né? Não usar álcool, não usar papel higiênico, usar muita fibra, etc. E não dá certo, aí tem que indicar cirurgia. Então as fissuras deverão ser operadas. E principalmente essas fissuras muito grandes, né? Superiores a 1 centímetro, 1,5 centímetros, com a profundidade até de meio centímetro. Então essas fissuras aí têm que ser operadas. Se elas não responderem ao tratamento clínico, é a cirurgia que é a solução para esse caso. Então, sobre fissura, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde
e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.